Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos continuar falando do livro de Samuel, agora em 2 Samuel. Vamos ver a continuação da história do reinado, da trajetória do reinado de Davi. Nós vimos o encerramento de 1 Samuel com o suicídio do rei Saul e também com a morte do seu primogênito, Jonatas. Então agora o rei havia morrido, o príncipe havia morrido, e quem iria liderar Israel? Todo o povo já sabia que havia um ungido, alguém que havia ungido, escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E aí então é que um amalequita sai do acampamento, do campo de batalha, e vai até Hebrom para avisar Davi que Saul havia morrido. E é assim que se inicia então o livro de 2 Samuel. 2 Samuel tem 24 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 7, que é o capítulo da promessa do Messias, é o capítulo-chave para toda a Bíblia, né? Não somente para o livro de 2 Samuel. O tema central do livro é a unificação das 12 tribos em um único reino. Saul não havia conseguido fazer isso no seu reinado, então isso vai ser alcançado através do reinado de Davi. A mensagem principal do livro é que Deus é o nosso rei e ele traz para nós um reino eterno. O Senhor Jesus veio justamente pregar o reino de Deus, não é? Então, quando nós nos aproximamos dele, nós entramos então no seu reino. E Jesus, no livro de 2 Samuel, é o Rei dos Reis. Bom, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte falando do sucesso da trajetória de Davi, depois da sua queda com o pecado. Então, no capítulo 1, nós vemos a lamentação de Davi pela morte de Saul e de Jonatas. Ele, então, cria um poema, uma elégia, que tem o nome de O Cântico do Arco, né? E também é chamado de Como Caíram os Poderosos. Nós vemos se repetir essa frase 3 vezes, por isso, então, ele é dividido em 3 estrofes, esse cântico, do versículo 19 ao 24, do versículo 25 e 26 e do versículo 27. No capítulo 2, Davi, então, é aclamado rei sobre Judá. Ele é escolhido para ser o rei sobre Hebrom. Até então as tribos não eram unidas, então Davi passa a reinar em Hebrom e reina em Hebrom por 7 anos. Tá? Depois disso, Davi unifica as tribos e conquista uma cidade chamada Jebus, que é a terra dos Jebuseus, e dá o nome a essa cidade de Cidade de Davi. Hoje, nós conhecemos essa cidade como Jerusalém. Jerusalém é então a capital do reino de Judá, o reino de Hebrom. Davi reinava em Judá, na tribo de Judá, a capital era Hebrom. Aí ele vai para Jebus e torna então Jerusalém, né, a cidade de Davi, a capital deste reino, até que então todas as tribos de Israel enviam ali os seus representantes, os seus príncipes, e eles pedem a Davi para que Davi então reine sobre todo Israel. Veja que Davi, ele não impôs o reino sobre Israel. Ele conseguiu unificar todo Israel em um reino por medida voluntária das próprias tribos. E é assim, exatamente assim que é o reino de Deus. Jesus nos ensinou que para que alcançarmos o reino de Deus, isso precisa ser voluntário. Ele não impõe. Deus não impõe a salvação, ele não impõe o reino dos céus. Ele permite que nós venhamos escolher. Nós temos que fazer a escolha. Se você quer o reino de Deus, então isso tem que ser voluntário. Você tem que se entregar a esse rei. Você tem que se permitir ser reinado por ele. E foi exatamente assim que foi construído o reino de Israel. Nós vemos isso do capítulo 2 ao capítulo 4. No capítulo 5, Davi unifica as tribos, toma Jerusalém e forma então o Reino Unido. No capítulo 6, Davi então tem a ideia de levar a Arca da Aliança de Siló, que é onde ficava o tabernáculo, até Jerusalém. E a gente vê aí que acontece um desastre no meio do caminho, até que a arca fica na casa de um geteu chamado Obed-edom por 3 meses. E aí então Davi vê que Deus está sendo favorável, propício, porque Obed-edom é abençoado os 3 meses que a arca fica na casa dele, e aí então ele leva finalmente a arca para Jerusalém. Com a arca agora em Jerusalém, no capítulo 7, é quando Davi percebe que Deus não tem uma casa. Quer dizer, o povo de Israel agora mora em casas, mas Deus não tem uma casa, ele ainda habita numa tenda. Lembre-se que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus mandou com que fosse construída uma tenda. O povo habitava em tendas, então Deus mandou Moisés construir uma tenda para ele. Deus mandou construir um tabernáculo, um santuário para ele, para que ele habitasse no povo. E agora Davi, vendo que o povo já não habita mais em tendas, mas em casas, agora Deus se sente na obrigação de construir uma casa para Deus. E a resposta de Deus é a seguinte: Davi, eu vou construir uma casa para você. Essa casa que Deus promete construir para Davi é o seu reinado, são os seus descendentes. Não haveria falta de descendentes do reinado de Davi. E justamente isso se cumpre em Jesus.
né, durante todo o período do reinado em Israel, Judá se mantém na linhagem da descendência de Davi, né? Nós vamos ver futuramente a divisão do reino entre Israel e Judá ao sul, mas os reis de Judá são todos da linhagem de Davi, né, até chegar em Jesus. Tá certo? Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vemos várias vitórias de Davi, vitórias militares contra os seus inimigos. No capítulo 11, então, Davi, depois de todas as vitórias, depois de tudo que Deus faz na vida dele, ele comete adultério com Batseba, mulher de Urias, né? No capítulo 12, Davi é confrontado por Natã, né? Porque Batseba engravida e Davi quer esconder isso e acaba, além de ter pecado, cometido o adultério, ele acaba por colocar Urias na frente do campo de batalha para que ele seja morto, e aí então possibilite para que ele se case com Batseba. E Natã, então o profeta, vem e confronta Davi em relação a essa atitude dele, e Davi confessa então o seu pecado, se arrepende e encontra a misericórdia de Deus. No capítulo 13, Tamar, filha de Davi, ela é violentada, abusada por Aminon, seu próprio irmão, e o seu outro irmão, Absalão, se vinga de Aminon e mata-o. Então aí começa a consequência do pecado. Embora Davi tenha se arrependido e tenha sido perdoado, o pecado tem consequências. Então começa toda uma derrocada na casa de Davi. A família de Davi se torna, então, em uma bagunça, essa é a palavra, né? Uma filha é abusada pelo irmão, depois outro irmão se vinga, então começa uma série de catástrofes. E esse próprio filho de Davi, Absalão, se revolta contra ele. Então do capítulo 15 ao capítulo 18, nós vemos a revolta de Absalão e a conspiração de Absalão para tirar Davi do trono e assumir o trono no lugar do pai. Absalão então é morto por Joabe, que é o capitão do exército de Davi. No capítulo 19 ao capítulo 20, Davi volta a reinar, mas é um reino destroçado. Davi então está amargurado, seu coração está destroçado por todas as situações negativas que ele vê acontecendo perto dele e pelas consequências do seu erro. E aí então nós vemos do capítulo 21 ao capítulo 24 uma reflexão moral e então a expectativa do rei que vai vir de Davi, que é o Messias, né? Então o livro de 2 Samuel nos mostra que mesmo o reinado de um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, que tem muitas virtudes, Davi tem muitas virtudes, mas os seus defeitos também são graves. Isso nos mostra que o ser humano é assim, mas que Deus tem misericórdia, Deus ele espera de nós um arrependimento sincero. Então, com todas as falhas que Davi cometeu, ele tinha um coração sincero diante de Deus. E é justamente este contraste que nós vamos ver no final de 2 Samuel. Então nós vemos um paralelo entre a vida de Saul e de Davi no capítulo 21 e no capítulo 24. Nós vemos ali os contrastes entre as falhas de Saul no capítulo 21 e as falhas de Davi no capítulo 24. No capítulo 22 ao 23 nós vemos uma memória poética de Davi. Ele faz uma reflexão então sobre a graça de Deus, uma reflexão sobre a promessa da aliança e sobre a esperança do Messias. E é justamente essa reflexão poética de Davi remete lá ao início de 1 Samuel, no Cântico de Ana. Lembra que ela fala no seu cântico justamente sobre isso, sobre a graça de Deus, sobre a promessa da aliança e a vinda de um Messias. Então há uma conexão entre o início de 1 Samuel, com o Cântico de Ana, que é a mãe de Samuel, com a reflexão poética de Davi no final do livro. Davi então e os seus homens vão contra os filisteus no capítulo 23 e se encerra 2 Samuel no capítulo 24, falando então das falhas, Davi reconhecendo as suas falhas, os seus erros e preparando agora o seu filho Salomão para o reinado. Então se encerra aqui 2 Samuel contando essa história, a história de Davi, que contém muitas lições. A gente não tem tempo aqui para falar de todas as lições, mas tem muita coisa a ser explorada no livro de 2 Samuel, e que todas elas, toda essa mensagem de fé que Deus nos traz, através da história de Davi e através da esperança que nós temos, né, na vida de Jesus, que já veio, o Messias já veio para nós, né? Se nós o aceitarmos, nós temos então o reino de Deus, o reino eterno, e isso tem que ser voluntário, uma entrega voluntária, não é imposta. Então, se você quer receber o reino de Deus dentro de você, basta você se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E vamos, no próximo vídeo, falar sobre mais um livro da Bíblia. Deus abençoe a sua vida e até lá.